Não é Deus que não está falando com você não, meu brother, é a sua Bíblia que anda muito fechada. Para de reclamar porque Deus não fala com você enquanto você não abre a sua Bíblia para ler. Leia a palavra de Deus. João capítulo 15. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Uma das coisas necessárias para nós permanecermos nesse lugar de intimidade com Deus é permanecer na sua palavra, e a sua palavra permanecer em nós. A palavra do Senhor, ela precisa permanecer na minha vida, na minha mente. Não somente ouvir a palavra, mas praticar a palavra todos os dias, porque a Bíblia me faz conhecer a Deus. A Bíblia é o manual da nossa vida, é a palavra de Deus. Viva ela, pratique ela, ame ela, caminhe com ela todos os dias. Existem países que as pessoas dariam tudo para ter uma Bíblia. Talvez você já viu vídeos na internet de países que a Bíblia é proibida. Eu vi esses dias um vídeo de um jovem ganhando uma Bíblia. Ele abraça a Bíblia dele, ele chora, ele agradece, ele beija a Bíblia. Ele diz obrigado porque eu tenho uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia para ler, para conhecer sobre o Deus da Bíblia. Eu quero conhecer essa palavra, porque quando eu conheço a palavra penetra em mim, ela caminha comigo. Não é Deus que não está falando com você não, meu brother, é a sua Bíblia que anda muito fechada. Para de reclamar porque Deus não fala com você enquanto você não abre a sua Bíblia para ler. Leia a palavra de Deus. Medita sobre a palavra de Deus. Pastor, eu abro a Bíblia, eu tento ler, mas não entendo nada. Me dá sono. Me dá sono, pastor. Eu começo a ler a Bíblia e meu Deus, o que é isso aqui? Não entendo. Ele fala da lei, aí Levítico, aí tem umas coisas que não dá para entender. O problema é que você está lendo a Bíblia apaixonado por Deus. Então você está pesquisando a Bíblia. Agora, quando você o ama, experimente ler a Bíblia amando o Senhor profundamente. Experimente ler a Bíblia fazendo uma aliança com o Senhor. Experimente ler a Bíblia fazendo uma vida de renúncias, de pecados, de tantas outras coisas. Experimenta ler a Bíblia com uma vida de entrega, para você ver o que você vai receber do Senhor. Porque é o único livro que quando você lê, o autor está do teu lado, falando contigo. Então se você não está entendendo, é porque o autor está longe de você, ou você está longe do autor. Permaneça no autor. Quando você lê, você vai receber revelações profundas. Cid Moreira, apresentador, âncora do Jornal Nacional durante anos, não acreditava em Deus, ateu. Voz linda, maravilhosa. Cid Moreira, nós queremos contratar você para fazer a Bíblia em áudio. Então você vai narrar a Bíblia. Só que para um locutor narrar a Bíblia não pode somente ler. Ele precisa estudar a Bíblia. Ele precisa conhecer a Bíblia. Ele precisa interpretar a Bíblia. Então ele começa a ler. Começa a ler. E ele começa a ser tocado pela Bíblia. O autor começa a falar com ele. A partir do momento que ele está lendo, ele está se entregando ao mesmo tempo. E ele começa a ter um relacionamento com o autor. Então ele termina de ler a Bíblia. E ele diz assim: é impossível. Não, é impossível ler o Deus da Bíblia e não amá-lo profundamente. A Bíblia é incrível. Quando você lê algo que está falando que está lá, está lá. Quando você lê algo da Bíblia que está falando, meu irmão, pode pesquisar que acontece. Não adianta sabotar e querer arrumar meios para dizer, não, isso é porque aconteceu tal coisa, mas não foi tão milagre assim, e arrumar subterfúgios e motivos para desacreditar no que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus é viva, ela é verdadeira. Billy Graham dizia que ela é mais atual que o jornal que ainda vai circular amanhã. A Bíblia ela não precisa ser atualizada, porque todo dia o Espírito Santo é quem atualiza ela dentro de mim. A palavra de Deus, meu irmão, ela é profunda. Eu lembro de um dia que eu ouvi algo que um professor ateu falando com os alunos, e o aluno falou assim: Deus faz milagres. E o professor falou: não existem milagres. Os milagres da Bíblia podem ser explicados. Como assim? Professor, Deus fez um milagre, porque quando o povo saiu do Egito, Deus abriu o mar vermelho, e eles passaram no meio do mar com os pés secos. Então o professor disse: eu te explico, e eu posso provar. Existem épocas que o mar vermelho, a maré dele é baixa, a água fica pela canela. Então o povo passou nessa época. Então o menino, porque quem tem intimidade com o Espírito Santo, meu irmão, pode tentar desafiar ele. O cara é PhD, vê o Espírito Santo na hora
E o cara tem que pegar essa. O menino falou assim: ah, professor, tudo bem. Então, se Deus não fez um milagre de abrir o mar vermelho, Deus fez um milagre muito maior que esse. E o professor perguntou: qual? Deus matou todos os egípcios com água pela canela. Pega essa que é free. Está lá, existe. As pessoas estão perdidas porque não seguem a palavra de Deus. Oséias 4,6 diz assim: meu povo está perdido porque falta conhecimento. O conhecimento está aqui na palavra de Deus. Sabedoria para caminhar, sabedoria para ter discernimento. Leia, medita, pesquisa, aprenda sobre a palavra de Deus, tenha ela no seu coração todo dia. A Bíblia vai inspirar você. Eu gosto muito de ler, de pesquisar sobre pessoas que influenciaram as gerações. E quem são as pessoas que estão influenciando as nossas gerações hoje? Hoje a rede social, as pessoas que se levantam nas redes sociais influenciam a geração atual. A geração Y, a geração Z, ou geração Alfa, é isso aí, que nasceu após anos dos 2010, né? É isso aí. A geração que é ditada pela rede social. A gente viu agora, tem uma menina, até estava no podcast com o Lucinho, a gente estava conversando sobre isso. Tem uma menina de 16 anos, que ela, 16 anos, uma adolescente, que ela está sendo usada por Deus com analogias de pregações, né? Tem milhões de seguidores. Ela usa um celular para dizer: você não precisa ser o celular, o iPhone 10, se você quer ser o XR. Antes de ser o 11, você precisa ser o XR. Ela faz umas analogias engraçadas, né? Enfim, Vitória é o nome dela. Aí eu estava vendo esse dia na internet, os caras colocando 5 motivos por que você não deve ouvir a Vitória. Vitória fala heresia, Vitória não sei o quê. É cheio de gente que quer anular o propósito dos outros porque não vive o deles. Meu irmão, eu tenho um filho de 13 anos que é adolescente. Eu prefiro que o meu filho ouça a Vitória do que ouça a MC Pipoquinha. Tá bom? Então, meu irmão, se você não vive o seu propósito, não queira anular o propósito dos outros. Deixa Deus usar alguém da forma que Ele precisa usar. A pessoa está usando a palavra de Deus, deixa usar. Amém? Eu não vou ser um sabotador de propósito, não. Deixa ela. Nos anos 80, nos anos 90, tinha um cara que ditava a geração. O nome dele era Cazuza. Todos os jovens da época queriam imitar o Cazuza. Ouviam suas músicas, cantavam suas músicas. O jovem talentosíssimo, um poeta. Uma das suas canções falava sobre ideologia. Cazuza morreu nos anos 90 de HIV. Uma das suas canções de ideologia dizia assim: os meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. E era quem as pessoas seguiam e se influenciavam. Meu irmão, o meu herói morreu em uma cruz. O meu inimigo sobre mim não tem poder. Sabe por quê? Porque bibliologia, eu tenho uma para viver. Amém?